Você já refletiu sobre o peso dessa afirmação solene das Escrituras? O juízo começa pela casa de Deus? Essas palavras não foram ditas ao acaso, mas como um chamado urgente de alerta e despertamento. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu que se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador. Esse versículo não é para ser lido com indiferença, mas para estremecer os alicerces de todo o coração que se diz seguidor de Cristo. O juízo não começa no mundo, não começa entre os que já negam a Deus, mas dentro da própria igreja, na vida daqueles que levantam as mãos para o céu e dizem Senhor, Senhor. É um chamado de sobriedade, de reverência e de decisão imediata. A W. Tozer, em suas mensagens cheias de discernimento profético, muitas vezes alertava que o maior perigo da igreja não era a perseguição externa, mas a corrupção interna. Uma igreja que se conforma com o mundo, que negocia seus valores para agradar os homens, que se acostuma com a ausência do Espírito Santo, essa igreja já se encontra sob juízo. Quantas vezes buscamos conforto em números, em programas e em aplausos, mas negligenciamos a pureza do coração, a fidelidade à palavra e o fogo da santidade? Quantos estão satisfeitos em fazer parte da comunidade cristã, sem nunca terem passado pela transformação radical do novo nascimento? O juízo começa aqui. Deus pesa o coração dos que o invocam, e não será enganado por aparências. Talvez você viva com a sensação de que Deus está distante, que as coisas estão fora de controle, mas saiba que antes de julgar o mundo, Ele purifica o seu povo. Ele disciplina aqueles que ama, Ele poda os ramos para que deem mais fruto, Ele expõe pecado para que a luz vença as trevas. E se hoje você sente que a mensagem atravessa sua alma como uma espada, não endureça o coração. Esse incômodo é a misericórdia de Deus chamando você ao arrependimento antes que seja tarde demais. Pois o maior engano não é o pecado do mundo, mas o pecado da igreja que pensa estar em paz com Deus quando, na verdade, está afastada dele. Imagine uma igreja que canta, prega, faz campanhas, mas não se quebranta diante do Senhor. Uma comunidade que se veste de religiosidade, mas continua cheia de rancor, fofoca, imoralidade e mundanismo. É como o templo dos dias de Jeremias, onde o povo gritava, Templo do Senhor, Templo do Senhor, mas ao mesmo tempo praticava injustiça, derramava sangue inocente e adorava a ídolos escondidos. O juízo veio, Jerusalém foi destruída, e a glória de Deus se retirou do templo. Essa mesma advertência ecoa hoje, não confie na fachada da religião, porque o juízo começa pela casa de Deus. Mas há esperança, porque o propósito do juízo de Deus sobre o seu povo não é destruição, mas purificação. Ele disciplina como um pai que ama, ele corrige para salvar. O problema é que muitos confundem a paciência de Deus com indiferença. Pensam, se nada aconteceu até agora, é porque Deus aprova a minha vida. Mas Romanos nos lembra que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Ele espera, ele chama, ele insiste, mas chegará o momento em que o tempo se esgota. E se não houver arrependimento, virá a colheita inevitável daquilo que foi semeado. Esse é um alerta urgente para você que carrega o nome de Cristo. Como está a sua vida secreta? O que acontece quando ninguém está olhando? Porque o juízo começa na casa de Deus, e a casa de Deus é cada crente que se declara templo do Espírito Santo. Não adianta apenas parecer, é preciso ser. Não adianta só carregar a Bíblia debaixo do braço, é preciso que a palavra esteja gravada no coração. Não adianta apenas dizer eu sou cristão, é preciso viver como Cristo viveu. A pergunta não é quantos cultos você frequenta, mas quanto do seu coração pertence verdadeiramente ao Senhor. Talvez essa mensagem pareça dura, mas é melhor ser confrontado agora do que enganado na eternidade. Jesus disse que muitos, naquele dia, dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres. Mas ele responderá, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não se trata do que você faz diante dos homens, mas de quem você é diante de Deus. E se hoje o Espírito Santo revela áreas escondidas da sua vida que precisam ser rendidas, não resista. Esse é o juízo começando em você, não para a sua condenação, mas para a sua salvação. Se o juízo começa pela casa de Deus, isso significa que não podemos viver de maneira relaxada, como se a graça fosse uma permissão para continuarmos no pecado. A graça não é uma desculpa, é poder de transformação. O apóstolo Paulo disse em Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas logo perguntou,
Haveremos de permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. A graça nos liberta da escravidão, mas também nos responsabiliza diante da santidade de Deus. Ela é oferta de perdão, mas também é chamada à renúncia. É impossível experimentar a verdadeira graça e continuar vivendo da mesma forma. E se o juízo começa na igreja, a hora de decidir mudar é agora. A W. Tozer afirmava que um cristão que não é diferente do mundo nunca nasceu de novo. Isso é forte, mas é a pura verdade. Não se trata de costumes exteriores, mas de transformação interior que se manifesta na vida prática. Quando o Espírito Santo habita em alguém, essa pessoa não consegue mais viver em paz com o pecado. Ela sente peso, sente tristeza, sente o chamado para abandonar aquilo que desagrada a Deus. É por isso que hoje o Espírito pode estar inquietando seu coração, mostrando hábitos, relacionamentos ou pensamentos que precisam ser entregues ao Senhor. Isso não é condenação, é a misericórdia de Deus dando-lhe mais uma oportunidade de se santificar antes que seja tarde. Lembre-se, o juízo de Deus é real, mas também é justo. Ele não erra, não é injusto, não é parcial. Quando disciplina, é para curar. Quando expõe, é para restaurar. Quando chama ao arrependimento, é para salvar. Mas se a voz do Espírito é rejeitada repetidamente, o coração se endurece e o juízo se transforma em condenação. E você não quer estar desse lado. É por isso que o apelo hoje é urgente. Volte-se ao Senhor, conserte sua vida, não brinque com sua alma. Deus está limpando a sua casa. O fogo dele está queimando tudo que é impuro, e somente aqueles que permanecerem firmes em Cristo, lavados em seu sangue, serão encontrados de pé. Talvez você olhe para a igreja hoje e veja escândalos, hipocrisia, falsidade. Talvez se sinta desencorajado, pensando: se até líderes caem, se até pastores falham, o que será de mim? Mas lembre-se, o padrão da santidade não é o homem, é Cristo. Ele nunca falhou, nunca pecou, nunca se corrompeu. Ele é o modelo, ele é o alvo, ele é a referência. E se você mantiver seus olhos nele, mesmo que tudo ao redor desabe, você será sustentado. O juízo começa pela casa de Deus justamente para separar os que são genuínos dos que apenas têm aparência. E essa purificação é dolorosa, mas necessária. Melhor ser provado agora do que ser rejeitado para sempre. Agora imagine o trono de Deus mais uma vez. Imagine o fogo que purifica e consome. Imagine os livros sendo abertos. Imagine cada obra sendo revelada. Não haverá segredos diante dele. Aquele vício escondido, aquela mentira guardada, aquela mágoa não tratada, tudo estará exposto. Mas se hoje você se arrepender, o sangue de Jesus apagará o seu passado e dará a você um novo começo. Essa é a boa notícia. O mesmo Deus que julga é o Deus que salva. O mesmo fogo que consome a palha é o fogo que refina o ouro. E se você se entregar agora, será purificado como ouro diante de sua presença. E aqui, neste momento, eu oro com você. Senhor, olha para cada coração que se quebranta diante desta palavra. Nós reconhecemos que muitas vezes nos acostumamos com a aparência de piedade, mas sem poder do Espírito. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que toleramos o pecado, que escondemos segredos, que nos enganamos achando que estava tudo bem. Mas hoje clamamos: limpa a tua casa. Começa em nós. Purifica cada mente, cada coração, cada vida. Que o teu fogo desça agora, queimando tudo o que não te agrada. Que cada amarra seja quebrada, que cada corrente seja despedaçada, que cada mentira do inimigo seja desmascarada. Senhor, desperta a tua igreja. Tira-nos do sono espiritual, arranca-nos da frieza, coloca em nós um coração ardente pela santidade. Que cada pessoa que ora comigo agora sinta a tua presença, sinta o peso da tua glória e seja renovada em força espiritual. Que o juízo que começa em nós hoje seja purificação, e não condenação. Que o Senhor nos encontre fiéis, firmes, irrepreensíveis, aguardando a volta gloriosa de Cristo. E que essa verdade fique gravada em cada alma. Sem santidade ninguém verá o Senhor, e o juízo começa pela casa de Deus. E a você que escuta, eu declaro em nome de Jesus: hoje é o seu tempo de voltar. Hoje é o seu dia de arrependimento. Hoje é o momento de abandonar o pecado e abraçar a cruz. O juízo começou, mas você não precisa temer se estiver em Cristo. Porque nele há perdão, nele há nova vida, nele há esperança. Corra para os braços do Pai, e você encontrará misericórdia. O tempo é agora. Não adie, não espere,
não endureça. O Espírito Santo está chamando você. E quando o Senhor vier em glória, você estará pronto para vê-lo face a face, não como juiz condenador, mas como Pai amoroso.